Olá, eu sou Rafael Zambi, trabalho com audiovisual há mais de 20 anos e estou aqui participando do programa Curta Vídeo da TVE, que foi gravado na Casa Cerqueira Lima, aqui na Cidade Alta, no centro da nossa capital, Vitória. Eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 para 17 anos, na área de comunicação social, e eu sempre quis atuar onde que eu atuo há mais de 20 anos. Então, assim, eu me sinto com muita sorte, porque eu entrei na faculdade para ser câmera, para ser diretor de fotografia, para trabalhar com audiovisual. Começou na minha adolescência, quando chegou aquele momento de a gente decidir o futuro, nosso caminho, e eu sempre gostei muito de assistir filmes, né, de ver MTV na época, assistia muito MTV. Então eu falava, poxa, eu quero fazer aquilo ali, eu quero trabalhar com isso. Na época, no estado nosso, a gente não tinha um curso de cinema. Depois de ter trabalhado 21 anos em televisão, eu saí da TV e estou trabalhando agora por conta própria. Tenho uma produtora, RZ Audiovisual, que eu estou produzindo vídeos para a área empresarial, institucional. Eu lembro muito do momento que eu estava em casa assistindo televisão com minha família, naquele hábito de assistir o Jornal Nacional e ouvir um William Bonner chamando o seu nome de uma reportagem que você fez. Isso aí, para mim, foi o maior dos meus sonhos. Assim. Além desse, assim, né, de gratificação profissional, teve uma enchente em 2017 em Conha. Eu e o repórter Roger Santana, a gente foi fazer uma cobertura lá dessa enchente. A gente conseguiu mobilizar um grupo de bombeiros para ir até uma localidade que estava inacessível há mais de uma semana, e a gente passou por meio do rio, com equipamento, tudo mais, conseguimos acessar aquela comunidade, a reportagem foi no Jornal Nacional e no dia seguinte o Exército estava lá construindo uma ponte. Então, assim, saber que o seu material, a sua mobilização, todo aquele esforço que você fez de registrar aquele momento, colaborou para que aquela situação consiga ser resolvida de uma forma momentânea, também assim, eu me senti assim, realizado também. O papel do jornalista, né? Durante 21 anos eu fui repórter cinematográfico, então atuando na área de jornalismo. O papel nosso é esse, né? A gente dar voz aos mais desfavorecidos também, né? Tem vários momentos assim que a gente tem que... Eu comecei muito cedo, comecei com 19 anos, como repórter cinematográfico. Confesso que no início foi muito difícil, né, enfrentar essas dificuldades e não fazer com que o emocional me consumisse. À medida que o tempo foi passando, né, o ser humano ele se adapta, né? Eu fui me adaptando a ser cada vez mais racional nesses momentos. Eu entendi que se eu for emocional, meu trabalho vai ser atrapalhado. Se eu me deixar envolver emocionalmente, eu não vou conseguir operar uma câmera, eu não vou conseguir usar o recurso do equipamento da melhor forma possível para poder registrar aquele momento. As pessoas talvez não tenham tanto conhecimento o repórter cinematográfico, ele conta a história de uma matéria por meio da imagem. A gente reporta aquela notícia por meio da imagem. Então, além de a gente fazer a imagem, a gente tem que estar investigando ali, a gente tem que estar envolvido racionalmente naquilo. Então, eu consegui, assim, por isso que eu me sinto abençoado nesse sentido de ter escolhido a profissão que eu sempre quis e ter conseguido entender isso rapidamente, de que separar o lado emocional do racional para poder fazer meu trabalho. Confesso que, assim, antigamente, né, na época que eu comecei a trabalhar, não tinha drone, né? E eu tenho medo de altura. E eu fiz várias reportagens que eu tive que ficar pendurado no helicóptero para poder fazer imagem aérea de locais, né, que eu estava indo. Eu tive que me virar, né? Era aquilo que eu amava, que eu amo fazer, é isso. Então eu não poderia me deixar envolver emocionalmente. O emocional às vezes congela a gente, né? O medo às vezes impede a gente de ter alguma atitude. E quando a gente está nas situações mais limítrofes ali, né, situações mais difíceis, se a gente não pensar rápido, se a gente não tiver uma reação rápida, a gente perde o momento que está passando, que você tem que registrar, ou você pode até se machucar, né? Então, pessoal, aproveito a oportunidade para ilustrar toda essa situação, né, que eu acabei de confessar aqui, que eu tenho medo de altura e tive que ficar pendurado em um helicóptero para poder fazer imagens aéreas. Revejo aí uma reportagem que eu fiz em 2013, passou no Jornal Nacional, que fala um pouco sobre a destruição da chuva, que foi considerada uma das piores chuvas no Espírito Santo. A gente nem saiu da Grande Vitória e já percebe os estragos provocados pela chuva.
Nós estamos no município da Serra e aqui é uma área de empresas, uma área industrial. Olha só, o pátio das empresas, as sedes totalmente alagados. Agora nós sobrevoamos um vale aqui na bacia do Rio Doce e olhando para as montanhas, o que mais chama a nossa atenção é a quantidade de terra que deslizou. A todo momento nós vemos imagens como essa aqui. Nós chegamos ao município de Itaguaçu. Desde que as chuvas começaram, 8 pessoas já morreram aqui. O piloto está procurando um local onde a gente possa descer na cidade. A correnteza foi tão forte aqui que arrancou até o calçamento. Em muitas ruas, blocos de pedra foram deslocados do chão. E agora os moradores dizem que está faltando o básico na cidade. Está acabando o leite, está acabando o açúcar, está acabando o arroz. O que está chegando, uma hora vai acabar. Água tem? Não tem água. A água que tem é da enchente. A água que nós temos potável é doada, né? Água mineral para as crianças, que veio de doação. E o que está tendo para comprar no supermercado, que já acabou também, né? A enchente invadiu todos os supermercados da cidade. Hoje de manhã, esse aqui abriu para fazer uma limpeza e colocou os produtos aqui do lado de fora. Mas as pessoas correram aqui e agora, no meio da lama, buscam alguma coisa que ainda pode ser útil. O que a senhora está procurando aqui? Alguma coisa que serve pra gente. Está tudo sujo aqui. Lava. O que a senhora está levando aí? É trigo e sabão em pó. Aqui, ó. Não está muito sujo, não? Tá, mas tem que lavar, chegar em casa, lavar e ver o que faz com ele, né? Está faltando comida em casa? Tá faltando. Tenente, como é que o senhor define a situação da cidade aqui? Mário, a situação há 6 dias já é uma situação de calamidade total, totalmente caótica. Há 4 dias, a igreja matriz aqui da cidade virou o maior abrigo para as pessoas que saíram das casas. Aqui a gente vê muitas doações, roupas, colchões e no cantinho aqui da igreja uma espécie de farmácia. Você é enfermeira aqui, como é que vocês estão fazendo para atender as pessoas que estão doentes, que precisam de medicamento? Olha, tem muitos voluntários, eu inclusive sou uma voluntária, enfermeira, e a gente está fazendo assim o possível para atender todo mundo, entendeu? Graças a Deus não tivemos nenhum caso grave que precisou de transferir para o hospital das localidades que não estavam passando, né? Conseguiu salvar o que da sua casa? Nada. Estou com a roupa do corpo que apanhei na igreja por doação já de alguém de coração muito bom que mandaram as coisas para cá. Na minha carreira, eu fiz várias matérias que eu considero assim, que me impactaram bastante. E teve uma que eu fiz na época que eu trabalhava na TV Vitória, Record, que foi em 2007. Foi uma reportagem que eu fiz sobre a Cracolândia na Ilha do Príncipe. O crack já estava começando a se espalhar muito e a gente queria mostrar a facilidade que era de conseguir essa droga, né? Na época, a repórter Kila Gasparini, o auxiliar Rodrigo Gomes estavam comigo, né? E eu me disfarcei e com a câmera escondida, né? Lógico, com a autorização da polícia, né? A polícia ciente de tudo que eu estava fazendo, e eu fui lá tentar adquirir essa droga para mostrar, por meio de imagens, a facilidade que era. E eu fui me surpreendido na hora da pessoa que eu estava abordando, ela pegar uma caneta, colocar na boca, vomitar e a droga sair, ela poder vender. Então a gente viu como é que é o submundo, assim, né? E na época a gente abordou muito essa questão de que é um problema que é muito maior do que segurança pública, né? É um problema de saúde pública, né? Que a pessoa não tem consciência do mal que aquilo ali está fazendo para ela, né? O vício consumiu ela de uma forma que ela não tem essa consciência. Então, poder retratar esse momento e não expor a pessoa, mas expor a situação para que essa situação chame a atenção dos órgãos públicos para que algo seja feito, foi algo que foi muito tocante, assim, né? Que eu comecei a entender realmente de que o papel nosso no jornalismo é muito mais apenas do que só dar notícia, né? Tem uma relevância social muito grande, né? Você gosta de fazer programa? Não, é horrível. Por que você entrou nessa vida? Por causa do meu filho. Jovens consomem crack. Esse traficante esconde as pedras de crack dentro da boca. Mesmo sabendo que está sendo gravado, negocia. É quanto? Eu quero de 5. Não tem de 5 não. É quanto? Tem de 10. Só de 10, cara? A venda
venda de crack não acontece só nas ruas. Depoimentos de garotas de programa confirmam que a droga também é comercializada dentro de hotéis usados como pontos de prostituição. A maioria desses estabelecimentos não possuem sequer alvará de funcionamento. Tem crack, não? Tem. Tem também? A quanto? No hotel, né? Qual hotel? Assim como o comércio do crack, o consumo também é livre. Não é à toa que a região é conhecida como Cracolândia Capixaba. Nessa avenida, uma das mais movimentadas do centro de Vitória, o grupo consome a droga sem nenhuma preocupação. A cena tão comum não surpreende nem mesmo a polícia. Tem passagem, tá vendo? Você foi preso, não foi, aquele dia? Aí, tá vendo aí? Tem passagem, jogador? Tem. Quantos? O usuário diz que o vício supera o risco. É bom pra você isso? Não. Direto, aqui é direto, mas isso aqui não é caso de polícia mais não. A gente sabe que o cara é usuário, fazer o quê? Eles estão precisando de tratamento. O vício que garante a sobrevivência do submundo do tráfico de drogas e da prostituição no centro de Vitória. Você já pensou alguma vez que alguém pudesse fazer algum mal, que você, tipo assim, te pegar e não te trazer de volta? Claro, de todos que eu entro no carro eu penso isso, todos. Porque quem vê cara não vê coração. Eles levam de quebrado, já assim? coronhada aqui, porque eu não fiz o que eles queriam. Saiu, não quis me pagar, eu tentei lutar, mas não consegui, me bateu. Passou a faca nas minhas costas, roubou minha bolsa, minha roupa, me deixou nua. Sempre há uma saída. No caso do Elias Belmiro, ele é um exemplo fantástico de superação, né? É um músico extraordinário, é um ser humano extraordinário e que, por conta do álcool, por conta dessa droga do álcool, né, que a sociedade hipocritamente acha que por ser legalizado não é uma droga, mas é uma droga, assim como outras qualquer. Por conta dessa droga, ele acabou indo morar na rua, chegou numa situação em que ele não tinha mais saída, né? Ele se viu sem saída e conheceu uma pessoa, a Mari Campos, acolheu o Elias e fez com que ele ressurgisse das cinzas, né? Então, assim, mostra que a gente tem que ter a fé no ser humano, eu acho que a gente não pode perder. Ninguém acreditava que o músico que está no centro deste palco tocaria novamente com a Orquestra do Espírito Santo. Ou melhor, quase ninguém acreditava. Eu nunca tive dúvidas que eu ia ver esse espetáculo. Essa é a vida do Elias, é um lugar que ele merece. A música ela tem um poder que a gente não sabe descrever. Parece que ela vai de mansinho nos corações e vai tocando e vai amolecendo e vai fazendo essa transformação. E que transformação! O cabeludo aí é ele, Elias Belmiro, 14 anos atrás, ensinando violão em projetos sociais. Elias chegou a gravar 3 CDs e frequentemente se apresentava como solista da orquestra. Mas aos poucos foi parando de se apresentar, até que sumiu dos palcos. Isso foi em 2010. Em 2018, encontramos Elias assim. Tava dormindo aí, seu Elias? Não, descansando. Bom dia, tudo bem? Pô, que bom. Posso sentar um pouquinho aqui? Deve. Como é que tá a vida? Tá legal não. Por quê? Álcool. Álcool, seu Elias? É. O que o álcool fez com a vida do senhor? Só de derrota. Só derrota. Vivendo nas ruas, Elias perdeu tudo, até o inseparável violão. Mas o talento continuava ali intacto. Levamos um instrumento que ele não tocava havia 7 anos. Hoje, Elias conta como reagiu ao ver aquela reportagem de 2018. Até então, eu não me via. As pessoas me viam. Essa reportagem me deu incentivo. Eu falei, não, gente, eu não vou ser isso mais não. Pessoas que viram Elias na TV ofereceram ajuda. Um irmão o levou para a internação, que não durou muito tempo. Até que um anjo apareceu na vida dele. Esse é o Teatro Carlos Gomes, um dos mais conhecidos do Espírito Santo. O Elias Belmiro já se apresentou no palco desse teatro várias vezes. Mas depois que ele passou a viver nas ruas, Elias só ficava do lado de fora. Ele costumava dormir encostado nessa parede, ao lado da porta do teatro.
Foi exatamente aqui que o Elias teve um encontro que mudou a vida dele. Uma comerciante que tem uma loja aqui no centro de Vitória decidiu ajudá-lo. Posso sentar? Ele disse, eu estou suja. Eu falei, eu não me importo. Posso sentar? Ele disse, deve. Permita que eu cuide de você. Deixa eu cuidar de você. Você não precisa ficar na rua. Se eu cuidar de você, eu posso tirar daqui. Em quanto tempo você conseguiu convencê-lo a buscar um tratamento? 12 dias ele já estava convencido de que ele não estava bem. Mari internava o Elias e quando ele fugia, o levava de volta. Alguma coisa me movia. Era amor e era acreditar nele. E eu não desisti. O agradecimento de Elias vem em forma de música. Uma composição feita especialmente para Mari. Ela foi com calma, ela foi serena. Eu sou muito grato. Infeliz de quem acha que não precisa dos outros. Mari até alugou um apartamento para o Elias. Hoje, ele encontra abrigo na casa de outro amigo. Às vezes o sucesso, né, leva a pessoa a lugares que não são tão bons, né? Para mim é uma questão só de tempo, né, dele chegar nos objetivos dele. Em casa, Elias ensaia todo dia. Quanto mais se entrega ao violão, mais longe fica da bebida. A sensação é maravilhosa de acordar bem, ter disposição, pegar o violão, estudar. Por causa da pandemia, apresentações com público em locais fechados não estão sendo realizadas aqui no Espírito Santo. Mas isso não impediu o retorno do Elias Belmiro ao palco de um teatro. Respeitando o distanciamento e outros protocolos de segurança, o maestro reuniu parte da orquestra em uma apresentação especial para o Fantástico. No repertório, trechos do Concerto de Aranjuez, um clássico espanhol. Vê-lo aqui tocando com alegria, meu coração transborda realmente. É uma vitória e uma honra para nós. Elias também tocou temas de Natal. E o concerto para violão em Ré maior de Vivaldi. Na plateia, a exceção à regra que proíbe público no teatro durante a pandemia tinha que ser ela, a amiga Mari. Não poderia ter presente melhor, né? Num ano de pandemia, com tantas dificuldades, exatamente o ano que Elias parou com a bebida, 10 meses agora, um ano de desafios, Elias restaura a vida dele. Elias está de volta. Graças a Deus. Então é isso, pessoal. Ó, só um pouquinho aí, aguarda um pouquinho. O programa Curta Vídeo vai dar uma parada agora. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais. Programa Curta Vídeo de volta, eu sou o Rafael Zambi, trabalho com audiovisual há mais de 20 anos, como repórter cinematográfico, cinegrafista, fotógrafo. Vou falar um pouco da minha carreira e desse mundo audiovisual aí, das curiosidades por trás dos bastidores. Eu acredito que como câmera, né, como alguém que produz imagem, a gente é o primeiro telespectador da notícia, né, vamos dizer assim. A gente que é câmera, a gente acaba sendo um pouco de editor também, porque você acaba tendo que selecionar os espaços, né, selecionar o que vai ser mostrado. Né? No Caparol eu subi 2 vezes fazendo matéria. A primeira vez foi em 2014 e eu subi com uma câmera de grande porte. E eu fiz o trajeto de subir para o lado do Minas Gerais e descer para o lado do Espírito Santo. E foi um Globo Repórter. Quando a gente chegou para fazer isso, os guias que estavam acompanhando a gente falou que eu não ia conseguir. Por causa do tamanho da câmera, por causa do tamanho da lente, que ninguém nunca tinha feito. Essa é a resposta dos guias que a gente tem, né? Então eu encarei aquilo como desafio na época
Foi a primeira vez que uma equipe de televisão com uma câmera de grande porte subiu pelo lado de Minas Gerais e desceu pelo lado do Espírito Santo. Isso em 2014, né? Estamos tão alto que só vemos o topo das outras montanhas lá embaixo. E depois, agora em 2022, eu subi novamente, aí eu já subi já com uma câmera, uma DSLR, né, vamos dizer assim, né? Uma câmera fotográfica que filma. A dificuldade foi a mesma. Então, assim, o que eu posso dizer sobre a evolução dos equipamentos é que o que me ajudou muito na minha carreira foi ter conhecido os fundamentos e os conceitos. Foi importantíssimo para mim, assim. Posso pegar qualquer equipamento na minha mão que eu vou saber trabalhar, por conhecer o fundamento. Então, a dica que eu dou para quem está começando agora é buscar os primórdios ali, né? A fotografia é a base de tudo. A filmagem nada mais é do que várias fotos por segundo. Então, se a gente conseguir aprender os conceitos fotográficos desde já, se livrar das coisas automáticas que a câmera faz, você fazer manualmente aquilo ali, você vai ter o domínio daquilo e vai fazer com que o seu trabalho audiovisual, a sua produção de imagem cresça muito, muito mesmo. Eu pude fazer, então, subir o Pico da Bandeira por 2 vezes, fazendo reportagem, né? Mostrando a Mata Atlântica. A riqueza da Mata Atlântica é muito grande aqui no estado, no Brasil como um todo. A gente tem vários biomas aqui no Brasil, então, assim, poder conhecer esses biomas foi fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer o bioma pantaneiro, o bioma Mata Atlântico. Poder viajar ao Brasil para mostrar um pouco da natureza foi muito importante para a minha profissão, para mim. Nesse primeiro Globo Repórter que eu fiz, em 2014, eu, o Mário Balnella, repórter, eu tive a oportunidade de registrar os macacos muriquis. Uma situação bem legal. O macaco muriqui ele é o maior primata das Américas e é o maior reflorestador de matas das Américas, vamos dizer assim, por conta da forma como ele se alimenta. Eu consegui fazer um registro de uma imagem do macaco muriqui fazendo uma ponte, que é quando uma mãe muriqui, ela pega um galho de uma árvore, eles ficam em cima das árvores, na copa das árvores, ela pega um galho de uma árvore, se balança, se joga numa outra árvore, puxa esses 2 galhos e fica assim para os outros macacos passarem por cima dela. Então, assim, na época, quando eu fiz essa imagem, a gente tinha uma guia, uma especialista em muriqui francesa nos acompanhando, e ela falou que na época, em 2014, foi um dos primeiros registros dessa ponte. Foi um momento que eu tive que ficar várias horas lá embaixo, esperando esse momento, em silêncio, ouvindo, né, observando. E isso me fez entender e valorizar o papel da natureza. A gente aprende muito com a natureza, né, essa solidariedade, né, o lado solidário. Isso tudo liga com a questão da Mari, com Elias Belmiro, com o papel da profissão nossa de ser social cada vez mais. Então, assim, quis lembrar desse Globo Repórter por conta dessa situação e dizer que também foi o primeiro Globo Repórter feito por uma equipe no Espírito Santo. Então, assim, para mim, esse foi um dos maiores sonhos que eu realizei. Eu nunca imaginei na minha vida fazer um Globo Repórter. Acabei fazendo 7 no currículo, então, ter sido o primeiro a fazer um Globo Repórter e poder divulgar o Espírito Santo. Para mim, isso é a maior bandeira que eu levo sempre, é divulgar o capixaba, né? Mostrar animais endêmicos, plantas endêmicas, mostrar o Espírito Santo para o Brasil, para o mundo. É algo assim que não tem preço para mim. É a maior recompensa que eu tive nesses 20 anos de profissão, foi isso. Vamos assistir então o Globo Repórter aí do Caparaó, vamos ver a ponte aí dos muriquis. Hoje é possível ver imagens como esta, os primeiros passos de um muriqui se arriscando ainda bem jovem pelos galhos altos. Mas a mãe muitas vezes precisa salvar o filhote. E aí, pessoal, gostaram? Que essa ponte aí dos macacos muriquis possam ligar cada vez mais as pessoas e fazer com que o trabalho audiovisual possa conectar as pessoas e possam contar cada vez mais histórias, mostrar cada vez mais personagens, registrar cada vez mais momentos e mostrar a cultura capixaba. Agora, né, eu estou abrindo uma produtora audiovisual, pretendo continuar trabalhando com fotografia, com filmagem, com educação audiovisual,
colaborar com o meio audiovisual aí de todas as formas possíveis, né? Gostaria muito de agradecer esse espaço que o Curta Vídeo, a Márcia está nos cedendo aqui, para contar um pouco da minha história, contar um pouco da profissão. Eu acho que mostrar o profissional repórter cinematográfico, mostrar quem está por trás das câmeras é sempre muito importante. O cinegrafista, ele é o primeiro olhar, né, de uma notícia. Então, assim, o que eu tenho que agradecer muito a profissão, agradecer a todos os companheiros de cinegrafia, e a todas as pessoas da produção, os repórteres, todas essas pessoas que é um trabalho em equipe, né? Televisão é um trabalho em equipe. Quem quiser me conhecer, quem quiser me seguir aí, meu Instagram é @Rafael, normal, Rafael de pobre, né? @Rafael.zambi, ZAMBE. E é isso. Até a próxima, pessoal. Qualquer dia a gente se esbarra aí por trás das câmeras.